Olá, amigos, uma boa noite. Estamos aqui em mais uma palestra do Seara do Mestre, hoje com a nossa convidada, Luciana, que na verdade é do Seara, né? É que nem o Sérgio, mas também trabalhadora do Naufé. E nós estamos hoje aqui para mais uma palestra nessa terça-feira. Antes de nós iniciarmos o nosso trabalho com a nossa prece, gostaria de dar um recadinho, na verdade, dois. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos que participaram, né, que acompanharam o nosso painel em valorização da vida, que foi muito bacana. E para quem não teve condições de participar, através do Facebook, da página do Facebook do Seara do Mestre e da página do Facebook da USE Distrital Santo Amaro, é possível assistir todo o debate, todas as informações que foram passadas, tá? Então, fiquem à vontade para assistir, para compartilhar, que foi muito bacana. Outro recadinho que gostaria de dar para vocês é que nós criamos uma campanha, o Seara do Mestre criou uma campanha para arrecadação de fundos e aquisição de alimentos para as famílias carentes. Nós recebemos, nos últimos tempos, um grande número de pedidos de doações das famílias que não estão conseguindo os benefícios, que não estão conseguindo emprego. Então, nós gostaríamos hoje de atingir um maior número de pessoas, de famílias. Então, criamos a campanha Adote uma Família. Se vocês tiverem condições e possibilidades, né, que a gente sabe que está complicado, né, nesse período mais difícil, é só acessar também as informações lá na nossa página no Facebook do Seara do Mestre, tá bom? Então, com isso, gente, vamos iniciando o nosso trabalho com a nossa prece, com as nossas orações, que possamos ir tranquilizando as nossas mentes, tranquilizando os nossos corações e trazendo para perto de nós, essas energias que já são preparadas pelo plano espiritual, amigos que acompanham, mesmo que à distância, através do pensamento, eles têm condições de nos amparar, de nos auxiliar sempre. Pedimos sempre as bênçãos de nosso Pai Todo-Poderoso, companhia de nosso Mestre Jesus. E assim, iniciamos esse trabalho com muito amor e a paz de nosso Mestre. Que assim seja. Gente, então aqui nós estamos com a Luciana, mais uma vez. Lu, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu vou deixar o espaço com você. Uma ótima palestra, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Dan. Gente, boa noite. Boa noite, Silvana, Edilson Júnior, Yolanda. Boa noite, Andréa. Se tiver mais gente que eu não estou vendo, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês para falar de Jesus, né? Nosso tema de hoje, gente, é tempo de renovação. A gente adora renovar, né? E a gente precisa renovar. Renovar no sentido de tornar novo de novo, de tornar melhor. Eu vejo a Silvana toda vez com um cabelinho novo, né? Então, a gente gosta de renovar a nossa aparência, a gente gosta de renovar o guarda-roupa, a cor da parede, né? A gente gosta de renovar a sala, mudar os móveis de lugar, mas o que a gente precisa renovar mesmo, de verdade, é o nosso interior, né? Renovar o nosso mundo interior e renovar também o nosso mundo exterior, esse mundo que a gente vive, porque o nosso mundo precisa muito de renovação. A gente estuda o Evangelho, não sei se vocês sentem o mesmo que eu, e a gente fala de tantos conceitos bonitos, né? Jesus está sempre nos falando de amor,
de respeito, de caridade. E aí, quando a gente olha para o nosso mundo aqui, a gente pensa que alguma coisa não está certa, né? A gente fica pensativo, a gente fica, poxa, né? A gente fala tão bonito, mas a gente não consegue fazer esse mundo tão bonito. Falamos tanto de amor, de respeito, de responsabilidade, mas no nosso mundo as notícias são de violência, de corrupção, de desigualdade. É fake news, né? A gente não sabe mais em que notícia acreditar. É pastor pregando preconceito, né? É religioso sendo acusado de abuso sexual, né? Porque a situação do nosso mundo e do nosso país, ela é reflexo do que nós construímos, seja através das nossas ações e também das nossas omissões. Já pensaram nisso? E sabe qual é a causa de tanta injustiça, de tanto desamor? É que nós, espíritos que habitamos esse planetinha azul, a gente ainda não aprendeu a moral evangélica, cristã, a moral de Jesus, que é capaz de transformar o mundo, né? Esse conteúdo, gente, que eu vou falar hoje, está aqui no nosso querido Evangelho, no capítulo 1. Tem uma partezinha também que eu peguei daqui do Vinho de Luz. E é o Evangelho que diz que a moral de Jesus será capaz de transformar o mundo. E essa transformação, esse ensinamento moral, né, a que a humanidade está percorrendo, ela começa com Moisés, né? Moisés que subiu lá no Monte Sinai, voltou com a sua psicografia na pedra, né? Aquela pedra com os 10 mandamentos. Lembra quais são os 10 mandamentos? Começa assim, o mandamento número 1. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma do que esteja acima no céu, ou do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra, não adorarás, nem lhes dará culto. Depois, o 2 fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado, honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não desejarás a mulher do próximo, e por último, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Lembraram? Gente, os 10 mandamentos, eles foram o germe da moral cristã, né? Era o comecinho de um conceito moral para os homens. Porque depois viria Jesus, né? Acrescentando em muito a essas orientações. Os 10 mandamentos era um ensinamento adequado ao povo daquela época, né? Ao seu grau de entendimento. Um povo ainda muito ligado às coisas materiais, com quase nenhum conceito de espiritualidade. Então, que nem a gente faz, né? Para a criança, a gente ensina coisas simples, né? Para a criancinha pequena, a gente vai devagar, a gente fala que não pode pôr o dedo na tomada, né? Ela cresce um pouquinho, a gente ensina que 1 mais 1 é 2, né? Conceitos complicados precisam de maturidade, né? De aprendizado. E foi isso que aconteceu conosco, enquanto humanidade, né? Lá no tempo de Moisés, a gente aprendeu que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro.
E depois, anos depois, veio Jesus, apresentando para a humanidade a sua moral evangélica. E aí o negócio pegou, né? Os conceitos foram mais complexos e profundos. Jesus trouxe para os homens o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo. E ele resumiu os 10 mandamentos em 2 orientações: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus nos ensinou que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Falou da necessidade de nascer de novo. Mas Jesus também não disse tudo. Sobre muitos assuntos, ele lançou apenas uma semente. Porque lá naquela época, o povo também não seria capaz de compreender tudo. Então, Jesus usou termos simbólicos, contou parábolas, deixando para o futuro a apresentação de novas ideias, que precisariam de tempo, precisariam do desenvolvimento da ciência, da construção do conhecimento, para que a gente entendesse. Jesus nos trouxe o conceito do amor, falou das coisas da terra e das coisas do céu. Dá para perceber claramente, né, esse salto no sentido de conteúdo e de novo padrão moral que Jesus nos trouxe. Não mais o olho por olho e o dente por dente, mas o amor, o respeito. Não mais o medo de Deus, mas a responsabilidade sobre os nossos atos. A moral de Jesus é a solução para os nossos problemas. Concorda comigo? Sejam esses problemas quais forem, sejam problemas pessoais ou problemas maiores, né? Como a desigualdade social, a justiça. Por quê? Quando a gente consegue renovar o homem, nós renovamos o mundo. Quando nos libertamos do egoísmo e do orgulho, construímos em nós a solidariedade, a caridade e a humildade. Eu tenho feito vários evangelhos, né, junto com o pessoal do Naufé, e dá a impressão de que o tempo todo o evangelho fala do orgulho e do egoísmo, de como nós precisamos extirpar de nós, né, essas características, né, o egoísmo que é tratado no evangelho como uma chaga, uma doença que a gente precisa vencer. E o evangelho, ele nos diz que a moral evangélica cristã deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos. Nós, que andamos tão distantes, não é verdade? Nos dividimos, né, conforme o nosso partido político, conforme a nossa religião, a nossa raça. Nos dividimos conforme a nossa condição social, né? Bons tempos em que a gente se estranhava porque um gostava de rock e outro de sertanejo. Hoje em dia, as nossas diferenças estão gritantes, né? As redes sociais, inclusive, têm participação nisso. E esse não é o caminho. Olha o que o Evangelho disse, que ele vai renovar o mundo, aproximando os homens e tornando-os fraternos. É muito fácil a gente achar motivos para nos separar, né? É com facilidade que a gente consegue isso. O desafio é a gente encontrar motivos que nos unam. Esse é o desafio. Vendo, e a gente precisa ver que além de toda a casca, né, além das aparências, além das opiniões, né, além de gostar do branco, do preto, no fundo, nós somos todos iguais. Somos todos espíritos em evolução, filhos do mesmo Pai e, consequentemente, irmãos. Então, né, por aí já cai, né, essas opiniões de um se achar melhor do que o outro, né?
de o negro, né, ser, como se fala? Perseguido, são conceitos antigos. A gente precisa superar isso e construir essa sociedade nova, essa pessoa nova, né? O Evangelho diz mais, diz que a moral cristã deve fazer jorrar dos corações a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Não é só que a gente vai ser caridoso, é que a caridade vai jorrar dos nossos corações. Olha que coisa bonita, né? Às vezes, a gente está tão habituado às palavras, mas a gente esquece o seu significado, né? Por exemplo, a gente fala em caridade. Vem à nossa mente doar uma roupa, doar 1 quilo de alimento, né? Dar para o moço do farol uma moedinha e pronto. Mas, no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo como entendia Jesus? Sabe qual a resposta? Caridade, no Livro dos Espíritos, é benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros, perdão das ofensas. Então, né? Não falou aqui nada de doação de roupa, doar dinheiro, doar alimento. É claro que a caridade material é importante, mas o conceito de caridade vai muito além disso. E aí, eu fui pesquisar o conceito de solidariedade, que a gente também usa muito essa palavra, né? Nesses tempos de isolamento, a gente tem falado, né, da necessidade de ser solidário, né, continuar apoiando o centro na distribuição das cestas, né, que o pessoal do Ceará tem feito. Mas solidariedade olha o significado. Qualidade do solidário, de quem está disposto a ajudar. Acompanhar ou defender outra pessoa numa dada circunstância. Compadecer-se das dificuldades ou sofrimento das outras pessoas. Dar assistência moral a uma pessoa em determinada situação. Identificar as misérias alheias. Conhecer os sofrimentos daqueles que são pobres. Partilhar de interesses e opiniões. Apoiar, amparar, ajudar. Também é bem complexo, né? O conceito. Lá no Naufé, a gente tem uma senhora, trabalhadora da casa, que volta e meia, ela está acompanhando alguém para ir no médico, né? Ou alguém ficou doente, ela se encarrega de fazer visitas diárias. Olha que bonito, né? Quantos de nós, às vezes, tem se doado assim, né, ao próximo? Porque doar o nosso tempo, doar a nossa energia é tão importante, né, ou talvez mais, do que entregar, né, o quilo para o rapaz que bate no portão. Então, fiquemos atentos, não vamos perder as oportunidades, né? É isso que o Pai espera de nós nas nossas relações. Como andam as nossas relações? Temos apoiado, ajudado, temos nos compadecido da dor do outro? O Evangelho continua dizendo assim, que a moral de Jesus irá transformar a terra, fazendo a morada de espíritos superiores ao que hoje a habitam. E nós, espíritas, esperamos tanto por esse mundo de regeneração, né? Mas ele só chegará quando nós nos transformarmos. Não pensemos que a gente vai acordar um dia, né? Vamos sair às ruas e todos serão gentis. E os problemas do mundo estarão resolvidos, não haverá mais fome, não haverá mais violência. Não, né? A evolução da Terra, ela é um processo que vem acontecendo e seguirá ainda por muitos anos.
Porque a Terra só dará esse passo quando os espíritos que a habitam evoluírem, né? Depende de nós. O Evangelho ainda nos diz que o Espiritismo é a alavanca que Deus se serve para elevar a humanidade. Olha que bacana isso, né? Alavanca, né? Aquela ferramenta que ajuda, né, em determinado processo. O Espiritismo é essa ajuda, esse apoio para que a humanidade se eleve. Olha que importante o papel dessa doutrina tão abençoada. E por quê? Por que ele é essa alavanca, né? Eu encontrei 2 motivos. Primeiro, porque o Espiritismo, ele é o Evangelho redivivo, né? Ele trouxe de novo para nós os ensinamentos de Jesus. E agora, não apenas o que Jesus disse, né? Aqui no nosso Evangelho, está sempre ao nosso lado, tem o ensinamento de Jesus, e aí dezenas de espíritos, né, dão seus depoimentos, nos explicam, Jesus, quando falou isso, ele quis falar isso, né, entendeu? Por quê? Porque o conhecimento, ele precisa ser claro, a gente precisa entender para, a partir daí, a gente se transformar, né? Emmanuel nos diz, uma frase dele diz assim: Jesus, a porta, Kardec, a chave, né? A chave que nos ajuda a compreender, nos apoia nesse processo de transformação. Quando a gente conhece a moral de Jesus, a gente precisa rever a forma como nos relacionamos conosco e com o outro. Quanto de caridade tem na minha fala, nas minhas atitudes? Eu olho o próximo com amor ou ainda estou habituada ao julgamento, à condenação? É fácil fazer isso? Não, mas tem que ser uma vontade nossa, né? A gente tem que querer fazer. A gente é capaz de amar o filho, de amar o sobrinho, mas somos capazes de amar as outras crianças que também são filhos, são sobrinhos, são netos de outras pessoas, né? A gente precisa ampliar essa nossa capacidade, tanto de ver, né? De amar, de compreender. Segundo motivo que eu achei, né? Para o Espiritismo ser essa alavanca de ajuda, de apoio, é porque o Espiritismo, ele nos revelou a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. Então, agora, os espíritos retornam. Sim, eles voltam trazendo seus depoimentos, seja através dos livros, através das cartas psicografadas, das reuniões mediúnicas. Eles retornam e nos contam a sua situação no plano espiritual, as consequências dos seus atos, a necessidade do perdão para libertar o outro e para libertar a nós mesmos. A solução do mundo, gente, é a moral de Jesus. Mas, às vezes a gente tem muita pressa, né? A gente quer que rapidamente o mundo seja outro. Sim, a gente tem pressa, mas Emmanuel nos diz que, olha só como ele nos diz, não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha a vitória imediata no espírito dos povos. Ele diz assim, que o Evangelho, ele influencia a nossa vida na Terra, mas quando se trata das massas humanas, a transformação é vagarosa e difícil. E é verdade, né? Mas Emmanuel continua dizendo assim, não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do espírito. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações.
E que nesse plano, né, no íntimo de cada um de nós, na verdade, no íntimo do discípulo, né? O discípulo não é qualquer um. O discípulo do mestre é aquele que já escolheu um lado. Ele não fica que nem a multidão, né? Quando a gente falava em evangelho, tem sempre assim, Jesus pregando, né? Às vezes tem alguém que é contrário a Jesus e a multidão. A multidão é aquele espírito, né? Que uma hora aplaude Jesus e na outra hora o condena à crucificação, né? É aquele que ainda se comporta, sabe, age sem muita consciência, né? Ele vai, né? Ah, tá todo mundo indo por aqui, eu vou também. Tá todo mundo indo por ali, eu vou também. O discípulo não. O discípulo, ele escolheu seguir Jesus, né? Então ele se compromete. E aí Emmanuel diz que no interior desse discípulo, né, a moral, os ensinamentos de Jesus, eles podem se exteriorizar em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Fica a pergunta, né? Nós nos afeiçoamos ao mestre? Amamos Jesus? Se a resposta for sim, nós precisamos agir de acordo, colaborando para a paz e a fraternidade. Não dá para se dizer seguidor do mestre, né? Optando pela violência e pelo ódio. Não dá, né? Jesus, no momento que Pedro tirou a espada para defendê-lo, ele respondeu para Pedro: embainha a tua espada, né? Jesus é o mestre, mas é o mestre da paz, do amor. Mas deixa eu voltar para o Emmanuel. O Emmanuel termina a lição falando assim, ó: se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerá o desamparo. Olha que coisa, santifiquemos as nossas horas com o Cristo, né? Que a gente sempre escolha a companhia dele, as outras. Ou seja, é possível a nossa transformação moral. Ela é possível e ela é necessária. É para isso que a gente está aqui, né? A encarnação tem esse objetivo. E aí vocês vão falar, Lu, mas é muito difícil se transformar, né? É difícil, mas é por pequenos atos. Olha só, pequenos atos do nosso dia a dia. Então precisamos estar atentos às nossas reações, aos nossos pensamentos. É ter o domínio da nossa vontade, é fincar o pé no bem. Sabe, quando a gente tem aquela tentação de falar mal do coleguinha, de menosprezar a dor do outro, é segurar. Não, eu não vou falar. Não, eu vou respeitar a dor do outro. É se esforçar, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele faz para domar suas más tendências, né? Esse é a nossa missão e o nosso alvo. Então, nós precisamos de pequenos gestos, se esforçar para ser amoroso, ter consciência de que precisamos fazer o bem e fazer, né? Ser responsável. O que é ser responsável? É cuidar com amor de tudo aquilo que nos foi confiado. Deus nos confiou uma família, um trabalho profissional, um trabalho no centro espírita, às vezes um trabalho, né, um serviço social. Deus nos confiou os nossos amigos, até a nossa comunidade. A gente precisa ser responsável, ser ativo e ter essa influência positiva na nossa comunidade. Eu selecionei para a gente 2 notícias que eu achei bem bacana, de ações simples, né, mas que tem uma repercussão muito positiva, tanto na vida dos outros, como na vida das pessoas que praticaram.
Ô, Dan, eu vou agora compartilhar minha tela, tá? Você só me fala se você tá vendo, tá bom, Dan? Então, vamos lá. Tá bom. Espera aí. Dan, você tá vendo? Então, gente, esse senhor, ele se chama José Alberto Gutierrez, ele vive na Colômbia. Há 20 anos atrás, o José era um catador de lixo. E aí, ele encontrou um exemplar de um livro clássico chamado Ana Karenina. Encontrar aquele livro para o José fez uma transformação na vida dele, porque a partir dali, ele montou uma biblioteca comunitária, gratuita, e hoje essa biblioteca tem mais de 25 mil livros, né? Esse trabalho que ele mesmo se propôs, transformou a vida dele e criou uma biblioteca útil para toda uma comunidade, né? E aí, outros catadores de lixo começaram a levar livro para ele, né? E aos pouquinhos ele foi construindo essa biblioteca. Agora, eu vou falar desse menininho aqui, gente. Não sei se vocês viram nas redes sociais ou na TV. Esse menino, ele se chama Benício, ele tem 7 anos, vive lá no Paraná. O Benício, ele estava andando de bicicleta na rua de casa, e aí ele se desequilibrou e arranhou um carro que estava estacionado. Ó, tá vendo essa mancha no carro? Ele que criou esse problema, né? E o Benício, ele ficou tão preocupado com a situação que ele pegou, foi em casa, escreveu um bilhetinho. Esse bilhetinho, né, com a letrinha de quem está aprendendo, com os erros, ele escreveu assim: desculpa, eu bati no seu carro, me desequilibrei na bicicleta, aqui está o telefone do meu pai. O dono do carro, ele falou que viu o bilhetinho, mas não achou o amassado, né? E aí ele procurou por causa do bilhetinho e ele ficou muito comovido com a atitude do Benício, né? E colocou nas redes sociais esse post: como ficar bravo com essa criança? Olha que coisa linda, né? Um menino de 7 anos que se preocupou em ser responsável pelo que ele fez, né? A gente imagina que uma criança que faça, né, que cause um problema desse, saia correndo, né? Mas o Benício não, né? Ele foi honesto, ele foi responsável pela sua ação, né? Se fosse meu filho, eu ia morrer de orgulho, né? E na entrevista que ele deu na TV, ele falou assim: causar o problema, deixar o problema, não é bom. Fez um problema, resolve. E aí ele acrescentou, ele falou assim: na hora do acidente, eu pensei, vou parar de andar de bicicleta e pronto. Acabou a minha vida de ciclista. Aí ele falou ainda assim: eu fiquei anos juntando um pouquinho de dinheiro, e daí tudo isso ia ser despejado numa coisa só, que ele achou que ele ia ter que pagar o conserto do rapaz. Mas pelo que eu entendi na história, o rapaz acabou falando, deixa para lá, né? Aí o menininho falava assim: eu fiquei preocupado, mas o bem sempre vai e volta, vai e volta. Olha a sabedoria dessa criança, né? A gente fica pensando, é uma criança, sim, né? É um espírito vivido, né? Que está no caminho do bem, né? Que a educação fez diferença naquela alma, né? Então, o Benício, ele foi responsável pelo seu ato. Ele teve a coragem de encarar o problema que causou e procurar uma solução. Não mais o jeitinho,
a esperteza, não mais aquele ditado popular, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Não, nós estamos num tempo novo, né, que precisa de atitudes novas, de pessoas novas, ainda que lá no jornal esteja tudo de cabeça para baixo. Nós, seguidores de Jesus, precisamos permanecer fiéis, esperançosos, colaborando para que o bem impere. Paulo, numa de suas cartas, ele diz assim, né, se referindo aos cristãos: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, né? Que nós tenhamos essas coisas melhores para oferecer. Gente, eu vou encerrando com uma leitura que está no livro da Esperança, de Emmanuel e Chico, né? É uma mensagem que é como se Jesus fosse um médico, que ele é, né? O divino médico, dando para nós remédios, terapias para as nossas almas. E aí ele diz assim: quando o problema for egoísmo, quando você estiver perturbado pelo egoísmo, o remédio é fazer aos outros o que desejam que te façam. Quando o problema for a cólera, o remédio é, na paciência, possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e será exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Quando você se achar muito importante, lembra do Benício. Na paralisia de espírito por falsa virtude, o remédio de Jesus é: se aspiras ser o maior, sê no mundo o servo de todos. Quando o problema for nos quistos mentais do ódio, nos assuntos de ódio mental, o remédio é: ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por violências alheias, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises da incerteza, quanto à direção espiritual, Jesus nos diz: se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Meus amigos, que cada um de nós permaneça firme, fiel no propósito do bem, né? Sem perder as oportunidades que a vida nos dá para ajudarmos ao próximo e nos transformarmos intimamente, construindo em nós as virtudes que precisamos para a transformação do nosso mundo interior e do nosso mundo exterior. Muito obrigada, espero que eu tenha conseguido, porque a doutrina de Jesus é maravilhosa, né? A dificuldade, às vezes, só às vezes, está em nós. Tá muda. Lu, muito obrigada. É uma delícia a sua palestra, com certeza atingiu muitos corações. Suei, Dani, aqui, ó. Foi muito bem, muito obrigada. Feliz. Obrigada mesmo, tá bom? Débora. O Ju tá falando que eu vou mandar um abraço para a Débora. A Débora e o Júnior colocaram aqui dois comentários. O Júnior pergunta: e agora? Como saber se eu sou da multidão ou discípulo? Olha, vou responder para o Júnior. Ju, precisa pensar, né? Como que eu tenho agido diante né, dos problemas? Estou fugindo do problema, né? Estou escolhendo o lado do bem?
né? Estou seguindo o mestre, o exemplo do mestre, ou continuo aí, né? Falando mal do país, criticando Deus e o mundo, né? Às vezes é difícil não criticar, mas a gente precisa fazer diferente. Quando a gente for discípulo, é porque a gente está fazendo diferente. Isso aí. E a Débora também colocou aqui um comentário, ó. Temos que nos esforçar para sermos discípulos. Hoje eu não consegui. É assim mesmo, Dé. Tem dia que a gente não vai conseguir, mas aí, na próxima oportunidade, a gente tenta de novo, né? E assim, eu penso que quando a gente escolhe o caminho do bem, né, a gente tem ajuda. O plano espiritual, ele faz assim, vai, filha, eu te ajudo, você consegue, né? Então, assim, a gente vai errar sim. É a Débora Sayuri, né, Dé? A gente vai errar, mas a gente tenta de novo, né? Todo dia é um dia novo para a gente fazer melhor. Muito bem. Lu, queria agradecer você mais uma vez por ter aceito o convite, né, por ter aí nos ajudado, nos auxiliado nessa noite de palestra, que está remota, mas é um trabalho importante também para atingir, né, as pessoas que estão há tanto tempo afastadas da casa espírita. Sim. Eu queria também dizer que essa palestra, assim como todas as outras que são transmitidas pelo Facebook, elas permanecem lá na nossa página, então pode rever, ver de novo, pode compartilhar e mandar essa mensagem para muitas outras pessoas. Sim. Tá bom, gente? Então vamos encerrando os nossos trabalhos, agradecendo mais uma vez a Luciana, e que possamos direcionar os nossos pensamentos mais uma vez ao nosso Mestre Jesus, que tanto nos ensinou, que tantos exemplos nos deixou, e que possamos desenvolver ao longo de nossos dias, em todas as oportunidades de nossa vida, um novo comportamento, uma nova forma de agir, abandonando os nossos velhos hábitos em busca de uma nova forma de viver, uma forma que esteja de acordo com os ensinamentos desse nosso irmão maior, que tanto nos ampara, que tanto nos ajuda e que tantos exemplos nos deixou. Assim, encerramos esse trabalho dessa noite com muita gratidão. Gratidão para seguirmos a nossa semana renovados e assim conseguirmos vencer cada dificuldade do nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, Dan, um beijo para você, tá? Um beijo para todo mundo, gente. Um beijo, gente. Obrigada. Até sexta. Até. Tchau.